o que é o fruto do Espírito, pastor? Nos dá essa instrução aí, e por que produzir ele é tão importante para nós? Nos ajuda a entender, pastor. Muito bem, amados. Nós vivemos, nesses últimos dias, uma guerra de conflito, de ideias. Infelizmente, não são todas as pessoas que elas desejam ser guiadas pelo Espírito, mas preferem confiar naquilo que se ouve, naquilo que muitas vezes as pessoas elas tentam explicar que nós ou todos poderão ter a salvação sem a obediência a Deus. Você veja que coisa importante. Sempre eu costumo dizer que todos nós temos que ter uma particularidade entre nós e o Senhor. Ouviu? Examina. Você pode ler as Escrituras e pedir a direção do Senhor, porque o maior conflito, pastores e irmãos, é que a maioria dos pregadores do chamado Evangelho, elas tentam anular a lei de Deus. Você precisa entender que a lei de Deus, ela é a constituição divina, é o caráter de Deus. Ela foi escrita em verdade e retidão. E o salmista Davi diz que permanece eternamente. Quero dizer para você aqui, é muito importante que todos os nossos irmãos do passado, eles concordam entre si em que obedecer a Deus através dos mandamentos é o tudo. Aqui nós podemos ver esses parágrafos em que a Bíblia cita, mas ela remonta à lei de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele falou muito a respeito de frutos também. Que no capítulo 15 do Evangelho de João, ele fala assim: eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa. Você sabe perfeitamente que qualquer árvore, seja qual espécie que for, ela tem a raiz, não é verdade? Tem os seus troncos e também tem os seus ramos. Então os ramos, eles não sustentam-se a si. Você para um pouquinho e pensa, como que se um ramo ele dá o seu fruto, esse fruto ele é proveniente da raiz, não é isto? Da raiz. Então, vamos fazer aqui algumas comparações para que você venha entender. Um pé de laranja tem ali os seus galhos, as laranjas penduradas, pé de limão, por exemplo, tem ali os seus ramos, né? Os seus galhos, seus ramos pendurados. Ele vai dar o quê? Vai dar o fruto daquilo que é proveniente da raiz. O Senhor Jesus, ele faz essa aplicação para que nós venhamos entender. Você sabe perfeitamente porque tanto as Escrituras elas nos exortam a isso que nós vamos tratar mais uma vez hoje, porque a palavra de Deus ela é profética. Ela já sabia perfeitamente que nos últimos dias iriam levantar homens contradizendo a lei de Deus, contradizendo aquilo que o Senhor nosso Deus mais quer do homem.
Porque, na verdade, quando você olha o apóstolo, ele falando, o apóstolo Paulo falando no capítulo 7 de sua carta aos Romanos, ele coloca duas situações para o homem, né? O homem carnal, ele não entende as coisas de Deus. Não, o homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Mas o homem espiritual, ele discerne tudo. O verdadeiro crente, ele sabe que ele é uma nova criatura. Ele morreu para o mundo. Agora ele vive para Deus. Será que quando nós explicamos isto, não tão somente nós, mas todos aqueles que ensinam os mandamentos de Deus, será que você não consegue ver que uma coisa lhe falta? É inconcebível alguém que diz que ama a Deus não faz algo para agradar ao Senhor, certo? E você veja bem que hoje, infelizmente, nós temos que falar isto. Há diversos tipos de crentes. Hoje, o chamado evangelho fácil leva as pessoas a ficarem no meio do caminho. O evangelho fácil leva as pessoas a duvidar dos mandamentos de Deus. As pessoas não ter um compromisso com o Senhor nosso Deus. Infelizmente. Agora, você sabe que dentro das Sagradas Escrituras, nós encontramos escrito assim, que o temor ao Senhor, tá vendo? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos quantos lhe obedecem. Então, quando você ama a Deus, você teme a Deus, você obedece a Deus, certo? E se você ama a Deus, se você diz que ama a Deus e não guarda os mandamentos, isto é o que diz, nós falamos isto em programas passados, né? Aquele que diz que ama é mentiroso se não guardar. Diz que ama, mas não guarda, é mentiroso. Olha, a mentira não é uma palavra ofensiva, mas é uma palavra que caracteriza aquele que pensa que ama a Deus e não guarda. Então, é importante que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele fala assim, eu sou a videira e meu pai é o agricultor, então ele está falando aqui de uma árvore, a videira. O que a videira produz? Então ele continua dizendo aqui, né, no Evangelho de João, fala assim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirdes o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que dei muitos frutos. Está vendo? E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos. Certo? Então aqui, nós vamos no discorrer aqui da nossa podcast, falar sobre os frutos. E quando você ler, quando você ouvir, sempre é importante você entender que o que nós vamos falar é o que está escrito. Agora, quando você olha para aquilo que as Escrituras vai citar, quais são os frutos? Quais são os frutos? Você olha da onde se origina esses frutos.
Se não é da lei de Deus, ele vai se originar da lei de Deus, lá é um princípio. Então, portanto, você sabe que quando o Senhor Jesus ele teve um encontro com Nicodemos, ele disse assim para Nicodemos: necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Quem não nasce, se não nascer, olha bem, da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Está vendo? Mais uma vez, as Escrituras dizem, né? E qual que é o nosso objetivo? Não é entrar no reino de Deus? Então, se você não tiver essas características, se você não tiver essa obediência, você não vai ver o reino de Deus. Olha, toda pessoa que é sincera para com Deus, ela vai voltar a si e vai perguntar para si próprio: será que a Bíblia ela é confusa ou é minha mente que não está entendendo? Porque a lei de Deus se resume em duas, sim: amar a Deus e ao próximo. E o resumo da lei é o amor. Então quem ama guarda, certo? Então, amados, toda pessoa que ela serve a Deus, ela não tem que mostrar os seus frutos. O homem mau, ele produz seus frutos, ele estampa seus frutos. O homem bom também. Ah, mas, pastores, como assim? Irmãos, infelizmente, as coisas têm que ser bem entendidas. E todos nós seremos responsáveis por aquilo que nós cremos. Talvez você poderia dizer: olha, mas eu aprendi assim. Tudo bem, mas você pode aprender a verdade, porque um cego guiando o outro, ambos caíram na cova, diz a palavra de Deus. Então, nesta noite, você vai aprender, dentro daquilo que nós estamos explicando, né, quais são os frutos do Espírito, né? Você, quando nós falávamos aqui um pouquinho atrás, Paulo, ele falando o conflito, né? Eu não conheci o pecado, senão pela lei. Então, mas que isto, quantas vezes as pessoas ensinam e querem ensinar errado, mostrar errado, as pessoas que ouvem aprender errado. Não conhece o pecado, senão pela lei. O pecado é transgressão da lei, né? Então, Paulo, ele escreveu: eu, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Quando a lei ela é escrita no coração, então ali vai produzir os frutos. Veja bem, de tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele provém a saída da vida. Você já ouviu aquela expressão que as pessoas dizem: olha, fulano tem um coração bom, fulano tem um coração mau, porque a pessoa pratica o bem, tem um coração bom, a pessoa má, não é isso? Então você identifica quais são os frutos da árvore boa e da árvore má. Então, nesta noite, nós queremos falar com você que os frutos, todos os frutos, eles têm o seu tronco e têm a sua raiz. Então, pela árvore, você vai identificar, pelos frutos, você vai identificar a árvore, certo? Então, que você possa realmente, pensar como que está o mundo nos dias que nós estamos vivendo. Aquele que é sujo vai sujar mais, e o que é limpo deve se limpar mais. Agora, se realmente todos aqueles que estão em Cristo, devem andar conforme ele andou. Está lá nas cartas de João, capítulo 2, versículo 6. Então, o servo de Deus é chamado de luz, certo? Então, nós podemos nos identificar, né, e realmente decidir o que nós queremos, se nós somos servos de Deus.